Olá, eu sou o professor Pablo Teru e nesse canal Física Explicada eu pretendo gravar uma série de videoaulas tratando dos principais temas da física abordados no ensino médio. A intenção aqui é ajudar os alunos que vão prestar as provas dos vestibulares, o Enem, a FUVEST, dentre outros vestibulares, a estudar melhor aí, a tirar suas dúvidas e também ajudar os alunos que estão no ensino médio e que estão se preparando para as provas trimestrais, bimestrais, né, ou mesmo os alunos que já estão no ensino superior. Caso você não me conheça, eu tenho um outro canal chamado Professor Pablo Teru, onde eu faço divulgação de conhecimentos da ciência, neurociência, física, filosofia também, dentre outros temas pelos quais eu tenho certa apreciação. Inscreva-se naquele canal também, assim como inscreva-se nesse canal Física Explicada, para receber as atualizações, né, sobre as aulas e para curtir todos os vídeos que dá um trabalhão gravar, mas eu gravo por vocês, meus amigos. Muito bem, essa é uma primeira aula de óptica, onde a gente vai fazer algumas definições sobre os princípios de propagação da luz e falar sobre a aplicação desses princípios no funcionamento da câmara escura. Antes de mais nada, é necessário que a gente entenda o que é luz. Você é a luz, é a estrela e luar. Essa é uma bela definição feita pelo poeta Vando, né? No entanto, a definição que a gente precisa é outra. Fisicamente falando, a gente pode definir luz de diversas formas, mas eu gosto particularmente de uma definição muito simples, que parece um pouco redundante, meio óbvia, mas que é fundamental para a gente entender os fenômenos da óptica. Essa é uma definição grega que diz que luz é aquilo que nos permite ver. E é isso mesmo, eu sei que é óbvio, mas quando você entende que luz é aquilo que nos permite ver, significa que tudo que você vê tem luz envolvida. Para você conseguir me ver é porque tem luz saindo de mim e chegando nos seus olhos. Para você conseguir enxergar uma parede é porque tem luz saindo da parede e chegando nos seus olhos. Para você enxergar uma lâmpada é porque tem luz saindo da lâmpada e chegando nos seus olhos, mesmo que essa lâmpada esteja apagada. E é aí que a gente já vai entender uma das diferenças entre os tipos de fontes de luz. Existem objetos capazes de produzir uma luz própria, chamadas fontes de luz primárias, né? Uma estrela, uma lâmpada acesa, o fogo, ou mesmo o popô do vagalume, é uma fonte de luz primária capaz de produzir uma luz própria. Qualquer outro objeto que não é capaz de produzir uma luz própria, mas ele reflete a luz de uma fonte primária, é chamado de fonte secundária, né? Então, a parede, o copo, uma lâmpada apagada são exemplos de fontes secundárias de luz. Além disso, a gente vai definir agora aqui 3 princípios de propagação da luz que são fundamentais para a gente entender como que se resolve os problemas que aparecem nos principais vestibulares. Esses são princípios que são, na verdade, técnicas de resolução de vestibular, né? Não são princípios advindos de conceitos físicos propriamente ditos. Inclusive, por isso, o primeiro deles já é meio polêmico, é meio estranho, que é o que diz que a luz se propaga em linha reta. Se você gosta de física e acompanha física moderna, já estudou alguma coisa, já ouviu falar um pouquinho sobre relatividade, você sabe que a luz executa curvas em campos gravitacionais. Portanto, parece incoerente dizer que a luz se propaga em linha reta aqui num curso de óptica. No entanto, a gente vai presumir que a luz se propaga em linha reta para confeccionar os desenhos da óptica geométrica que é cobrada nos vestibulares. É fundamental que a gente faça isso para que as respostas a serem adquiridas convirjam com aquilo que o vestibular espera de você. Portanto, para fins práticos, a gente presume que a luz se propaga em linha reta. Assim, de forma geral, quando você pega um laser e acende e enxerga o trajeto dele, né? É fácil enxergar o trajeto de um laser, basta que você acenda esse laser. Pode ser isso que você brinca com um gato aí, né? No banheiro, quando está cheio de vapor, ou quando você entra no seu quarto todo empoeirado, sacode o tapete, liga o laser, você vai ver o trajeto ali que se assemelha bastante a uma linha reta. A gente tem o princípio de propagação em linha reta da luz, a gente vai ter um segundo princípio que é chamado de independência, né, que diz que 2 raios quando se cruzam não interferem na trajetória um do outro, né? E um terceiro princípio que é o de reversibilidade. O princípio de reversibilidade diz que o caminho que a luz faz para ir é o mesmo caminho que ela faz para voltar. Esse princípio de reversibilidade ele costuma ser negligenciado por parte dos alunos e é necessário cuidado porque ele vai ser muito importante na hora da gente confeccionar imagens produzidas por espelhos esféricos, né, o côncavo convexo, pelas lentes, né? Existem raios notáveis, né? Se você já estudou esse tema, você vai se lembrar desse termo raios notáveis,
que advém da reversibilidade, né? Mas só para a gente exemplificar aqui, ó, vamos olhar para esse conjunto de fotografias para entender os 3 princípios de propagação. Perceba aqui, ó, nessa primeira fotografia que eu estou apontando, que ao ligar um laser desse verde, a gente nota que a luz se propaga em uma linha reta. Aliás, uma curiosidade sobre esse laser verde. Uma das primeiras utilizações dele foi em aulas de astronomia, por mais estranho que pareça. Os professores de astronomia, quando estavam em estudo de campo com seus alunos, queriam apontar para determinadas constelações, mas quando eles apontam com o dedo fica muito impreciso saber para onde eles estão apontando, né? Então, uma das primeiras utilizações desse laser, que tem uma intensidade maior, que portanto deixa o seu rastro mais visível, foi em aulas de astronomia para conseguir maior precisão na hora de apontar para uma estrela, para uma constelação. Nessa segunda fotografia, a gente vê um conjunto de luzes que atravessam umas às outras, né? Os feixes coloridos aqui, ó, passam um pelos outros, e a gente percebe que eles não interferem na trajetória um do outro, né? Esse é o chamado princípio de independência. Aliás, o princípio de independência é também chamado por alguns de princípio do cafajeste, porque depois do cruzamento é como se nada tivesse acontecido. E finalmente aqui o princípio de reversibilidade, né? Um exemplo da aplicação dele está justamente numa situação como essa, em que um motorista quer conversar com o passageiro que está no banco traseiro e ele olha para esse retrovisor central. Por que ele olha para esse retrovisor central? Porque a luz vai sair do passageiro que está atrás, bater no retrovisor e vai vir para os olhos do motorista. Ao mesmo tempo, o passageiro que está aqui atrás também vai olhar para esse retrovisor central e vai ver os olhos do motorista. Por quê? A luz que sai do motorista bate no espelho e vai para os olhos do passageiro. Mais precisamente, o caminho que a luz faz para ir do motorista para o passageiro é o mesmo caminho que a luz faz para ir do passageiro para o motorista. Isso é reversibilidade. O caminho de ida é exatamente o caminho de volta. Nesse slide, a gente tem aqui algumas definições, e só para ilustrar melhor a reversibilidade, né? Imagine que um raio de luz saia aqui do ponto A, bata no espelho plano e vá para o ponto B. De acordo com a reversibilidade, se a luz sair do ponto B e chegar no ponto A, ela obrigatoriamente tem que fazer o mesmo trajeto, né? Então, o trajeto de ida foi este azul e o trajeto de volta é este vermelho. E essa é a definição do princípio de reversibilidade. Uma das principais aplicações dos princípios de propagação da luz no vestibular é a chamada câmara escura. Como é que você faz para confeccionar uma câmara escura na prática? Você pega um recipiente desses de achocolatado, por exemplo, faz um pequeno furo no fundo. Quanto menor for esse furo, melhor vai ser a qualidade da sua imagem. Tá? Então, não vai pegar, por exemplo, um prego para tentar fazer esse furo, ou dar um tiro, por exemplo, para tentar fazer esse furo, porque vai ficar um rombo que não vai formar uma imagem muito nítida, né? O ideal é que você faça esse furo com uma pequena agulha. Quanto menor ele for, melhor a definição da imagem. No lugar da tampa do recipiente de achocolatado, você pode colocar um papel vegetal, que é um papel translúcido e que permite a formação da imagem de forma que você visualize essa imagem. Você aponta a sua câmera escura para objetos iluminados e vai perceber que surgem imagens nesse papel vegetal, nesse papelzinho que está no fundo. E essas imagens, inclusive, vou dar o spoiler aqui, serão de cabeça para baixo. E a gente vai entender por quê. Olhando aqui para o meu slide, a gente percebe que tem aqui um bonequinho em frente a uma câmera escura, né? A gente sabe que a luz se propaga em linha reta, então um raio de luz que saia aqui, ó, da cabeça do meu bonequinho, para entrar na câmera escura, obrigatoriamente vai ter que vir para a parte de baixo, né? Estamos falando que ele vai entrar, obviamente, por esse orifício, né? Então, um raio de luz que sai da cabeça, o único caminho possível para que ele entre é vindo de tal forma que ele chegue na parte de baixo da câmera. Já um raio de luz que sai do pé do meu bonequinho, ele obrigatoriamente passa pelo orifício e vem para cima. Perceba que como o raio de luz da cabeça veio para baixo e o do pé veio para cima, a imagem vai surgir dentro da câmera escura invertido. A câmera escura ilustra de forma bem simplificada também como funciona o nosso olho. No fundo dos nossos olhos, na retina, as imagens são produzidas também de cabeça para baixo, assim como a gente viu na câmera escura. Você só não enxerga essas imagens invertidas pelo fato de que você tem uma coisa chamada cérebro que pega essa imagem e reinverte. Aliás, lá no meu outro canal, o professor Pablo Teru, tem um vídeo falando sobre ilusões de óptica, onde eu explico uma série de fenômenos que tem a ver com como o cérebro decodifica as informações de luz para produzir aquilo que você vê. Voltando aqui ao meu slide, a gente vai perceber que é possível fazer uma relação entre as dimensões, entre os tamanhos aí
do objeto, imagem, distância do objeto à câmera escura e o tamanho da câmera escura, né? Em geral, a gente chama o tamanho do objeto de O de objeto, assim como a gente chama de I o tamanho da imagem, né? Você talvez esteja pensando que a distância entre o objeto e a câmera escura vai ser chamada de D. Por que a gente não chama de D? Porque senão você poderia fazer um trocadilho do tipo: e a distância? E se for D? E se for D? E se for D? Para evitar esse tipo de trocadilho infame, a gente chama de P. P é a distância do objeto até a câmera escura, né? E o tamanho da câmera escura, ou a distância da imagem até o orifício, a gente chama de pelinha. Por mais que seja estranho chamar de P e pelinha, é bom se acostumar com essas duas letrinhas, porque elas vão aparecer de novo lá no estudo analítico para a gente analisar o funcionamento de espelhos e lentes e fazer algumas previsões sobre como eles funcionam algebricamente. Enfim, notem que aqui a gente tem um triângulo na parte de fora da câmera escura e aqui a gente tem um outro triângulo na parte de dentro da câmera escura. Esses dois triângulos são semelhantes, né? Dado o fato de que esse ângulo aqui que eu estou apontando é oposto pelo vértice com esse. E este ângulo aqui, ó, terno interno a este. Tudo bem? Portanto, são dois triângulos semelhantes. Sendo dois triângulos semelhantes, é possível fazer aqui uma associação, uma relação de proporção entre as suas dimensões, né? Aqui a gente tem a equação da câmera escura, mas, na boa, não precisa ficar decorando essa equação, porque você pode simplesmente deduzir por semelhança. Você pode pensar que a base do triângulo de fora está para a base do triângulo de dentro, assim como a altura do triângulo de fora está para a altura do triângulo de dentro. Ou I, tamanho dessa base do triângulo de dentro, está para O, assim como a altura do triângulo de dentro, P', está para a altura do triângulo de fora, que é o P. I sobre O, P' sobre P. Uma curiosidade para quem gosta de história, durante o Renascimento, no século XV e XVI, você sabe que houve um resgate ali da estética grega, da estética clássica, e os pintores buscavam uma representação daquilo que eles ilustravam de forma a ser mais fiel possível, né? As pinturas do Renascimento parecem fotografias. Os pintores tinham uma preocupação muito grande em ter uma fidelidade com aquilo que eles estavam retratando. Quando você pega, por exemplo, os quadros do Da Vinci, Rafael, Michelangelo, esses grandes artistas, você percebe ali que é difícil diferenciar uma pintura desses caras de uma fotografia. E uma das formas pelas quais eles conseguiam fazer retratos tão fiéis era utilizando câmera escura. Reza a lenda que o próprio Da Vinci pintou Mona Lisa usando uma câmera escura. Ele pediu para Mona Lisa posar numa região iluminada, ele entrou numa grande câmera escura, como essa ilustrada aqui no slide, e colocou no fundo dessa câmera escura um papel onde ele contornou o desenho ali, o perfil, né, de Mona Lisa, e depois ele fez aí toda a pintura, deixando o quadro mais sofisticado, mais bonitinho, etc, etc, etc. Para finalizar essa aula, vamos pegar aqui um exercício, né, um exercício de câmera escura, que é bem simples, né? Nas próximas videoaulas a tendência é que eu pegue sempre exercícios um pouco mais sofisticados, mas como a gente está começando com um tema, eu quero mostrar como isso é cobrado, né? Então aqui a gente tem um enunciado dizendo que um objeto de 4 metros de altura é colocado a 2 metros de uma câmara escura de orifício que possui 20 centímetros de profundidade. Já chama atenção o fato de que as unidades aqui estão diferentes, né? Metro, mas aqui aparece em centímetro. Toda vez que a gente for resolver questões de física em que aparecem unidades diferentes, é necessário que a gente faça uma padronização. Essa padronização pode ser escolhida por você. Você pode escolher deixar tudo em centímetro, tudo em metro, tudo em quilômetro, enfim, do jeito que você achar melhor. Qual o tamanho da imagem formada no fundo da câmara escura? Então perceba que ele deu aqui algumas informações e ele faz uma pergunta sobre o tamanho da imagem. Eu vou dizer uma coisa aqui que provavelmente você já ouviu dos seus professores de física na escola. É fundamental que a gente organize os dados fornecidos e a pergunta do problema. Então ele deu o tamanho do objeto, 4 metros, deu a distância do objeto, que a gente chama de P, até a câmara escura, 2 metros, o tamanho da câmara escura, 20 centímetros, e ele pergunta qual é o tamanho da imagem. Aqui a gente já faz uma adequação das unidades, né, uma padronização. Como tenho duas grandezas em metro e uma terceira em centímetro, eu vou padronizar todo mundo em metro. 20 centímetros são 0,2 metros, certo?
Tanto faz agora eu utilizar direto a equação I sobre O, P' sobre P, como também posso fazer uma breve representação da situação para fazer a semelhança de triângulos, né? Então eu imagino aqui um objeto qualquer, a câmera escura. Lembre-se que para desenhar a confecção da imagem, basta pegar os raios que saem da parte de cima e da parte de baixo. Um raio que sai da parte de cima é projetado na parte de baixo da câmera escura, assim como um raio que sai na parte de baixo é projetado na parte de cima. Surge aqui a imagem e a gente lembra que esses dois triângulos, esse de fora e esse de dentro, são semelhantes. Legal. Posso colocar aqui os dados, né, o tamanho do objeto, distância dele até a câmera, tamanho da câmera e quero saber o tamanho da imagem, certo? Legal. Tanto faz usar a equação quanto fazer a semelhança de triângulos. Fazendo aqui a utilização da equação, substituir o O por 4, P' por 0,2 e o P por 2. Resolvendo as continhas, a gente vai chegar ao tamanho da imagem como 0,4 metros ou 40 centímetros. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a formação de sombras e penumbras e eclipses. Se você gostou dessa aula, se ela te ajudou, dê um curtir. Se você teve alguma dúvida, comente aqui no vídeo. E muito obrigado. Até mais.